Boa noite, irmão Márcio. Boa noite, meus irmãos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Nós vamos iniciar a convite do irmão Márcio, do irmão Silvério, do grupo Epaminondas, abordagem de temas relacionados à gestão de uma loja maçônica. Evidentemente que é um assunto que não se esgota, né? Só com algumas apresentações, porque ele é muito vasto, é muito amplo. Mas ele é de suma importância, principalmente para os irmãos que estão no cargo, né, de venerável e mesmo de vigilantes. A gente está colocando também os vigilantes junto aí, porque não é obrigatório no GOB, mas em algumas obediências segue-se uma sequência de sucessão do venerável através do exercício do cargo de vigilante. No GOB não temos essa regra. Né? Qualquer mestre maçom que tenha no mínimo 3 anos como mestre, tem uma frequência mínima exigida no nosso regulamento, ele pode se candidatar ao cargo de venerável da sua loja. Mas os vigilantes são aqueles que, teoricamente, estão sempre, ou deveriam estar sempre aí, acompanhando e apoiando o trabalho de gestão junto com o seu venerável mestre. Por isso que a gente colocou também, né, como tema de hoje a gestão de loja, venerável e vigilantes. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser o mais objetivo possível, até para a gente abrir o debate, abrir a discussão, né? E vamos depois trabalhar na semana que vem, dar continuidade a esse tema, só que falando da gestão relacionada aos cargos de orador e de chanceler de uma loja maçônica. Eu vou ser mais direto hoje, já que a proposta é falar da gestão relacionado ao veneralato, né? Mas a gente pode, numa outra oportunidade, trazer para uma discussão mais ampla todo o conceito, toda a conceituação do que é a gestão, né? O que significa gestão? Como se deve buscar e fazer a gestão de uma loja maçônica? Seria um tema para um outro momento, né? Não seria tão específico, seria mais abrangente. Então, eu vou iniciar aqui, colocando a nossa apresentação. Os irmãos já estão visualizando? Sim, Ok? Então, está aí. Agradecer, então, ao Grupo Epaminondas, né, pelo convite, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nós já tivemos alguns anos atrás trabalhando esse tema, estamos agora mais uma vez abordando essa questão. Então, eu tenho aqui, trago como objetivo desse trabalho de hoje, apresentar para os irmãos do quadro, mas principalmente para os mestres maçons. Eu tenho dito também que toda loja simbólica é loja de mestre, não é loja nem de aprendiz, nem de companheiro, porque só os mestres podem ocupar cargo, só os mestres podem apresentar candidatos, só os mestres podem fazer parte de comissões e assim por diante. Então, a gente volta muito para a formação do mestre maçom. E hoje eu quero apresentar uma proposta que eu chamo de mínima e factível, né, de como se realiza a gestão de uma loja ou oficina maçônica. Loja que está em plena atividade, principalmente após retomar os seus trabalhos presenciais. E eu faço questão de deixar claro que a gestão tem que ser compromissada, tem que ser responsável, tem que ser execuível, né? E uma gestão com os pés no chão. Então, nós não vamos trazer nada mirabolante, nada confuso, nada sofisticado em termos de gestão, que é uma área muito ampla, né?
Hoje se discute gestão com vários enfoques. Mas eu acho que não adianta a gente trazer essas coisas com muito detalhamento, que os irmãos não acompanham, né? E não vão conseguir depois implementar. Então, a gente vai fazer uma coisa que nós entendemos, na nossa leitura, que é viável, que é factível. Antes de entrar no tema, alguns conceitos preliminares são necessários, né? O venerável mestre, ele representa sempre o que nós chamamos do primeiro malhete de uma loja. E o malhete, para nós, simboliza o quê? Simboliza a vontade, né? O realizar, o desejo, né? O venerável mestre é um dos cargos mais importantes da maçonaria, numa loja simbólica, né? Que é o alicerce da instituição como um todo, né? A loja simbólica é a célula principal dessa estrutura chamada maçonaria, dessa instituição chamada maçonaria. É na loja simbólica que nós desenvolvemos todo o processo de formação, de construção do maçom, né? Do novo homem, do homem melhor. E é ele, o venerável, incumbido de representar a loja e a maçonaria como um todo no seu oriente. Sendo assim, ele é um líder da instituição. Então, se a loja é uma célula importante, nós temos que ter, na administração da loja, à frente da gestão da loja, um irmão que tenha esse perfil de liderança, porque ele vai não só desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido nesse processo de construção, de transformação do homem bom no homem melhor, que é o maçom, e isso sempre vai se dar, né, como eu digo, pelo conhecimento, mas ele vai ser aquele elemento que vai representar não só a loja, mas como a instituição maçonaria, junto à sociedade local onde a loja está inserida. Então, já vemos aqui que há uma responsabilidade muito grande, né, sobre aquele que vai estar lá liderando os demais irmãos. A palavra líder era originária do inglês, líder, que por sua vez vem do antigo celta e cujo significado é pessoa que vai à frente para guiar, mostrar o caminho e que precede ou dirige qualquer ação, opinião ou movimento. Então, aqui a gente já começa a traçar qual deve ser o perfil para aqueles que se colocam, se candidatam ao cargo de venerável. Uma outra questão que eu apresento é que sempre há uma discussão, há uma dúvida. Eu vejo muitos irmãos, mas muitos irmãos, que ainda não sabem distinguir corretamente se o termo é venerança ou se o termo é veneralato. Ah, o irmão foi eleito para assumir a venerança da loja. O irmão foi eleito para assumir o veneralato da loja. Há uma diferença entre os dois termos? Há uma diferença. E é uma diferença significativa. Venerança vem do verbo venerar. O sufixo N cedilha A, o sufixo é um sufixo normalizador. Esse sufixo, né, nança. Ou seja, transforma um verbo em um substantivo abstrato. Então, o sentido desse substantivo, derivado do verbo, mais o sufixo, nança, né, é de ação, é de estado, é de qualidade. Isso porque vem do latim antia, que significa ação ou estado. Então, exemplo, vingança, termina em N cedilha A. Vingança é o ato de vingar. Aliança, termina em N cedilha A, é o ato de aliar. Andança é o ato de andar. Então, o significado da palavra seria ato ou qualidade de venerar, né? Então, venerança é a qualidade de venerar. Para ficar mais claro,
Essa venerança, esse termo, pode ser entendido como ato de venerar demonstrando grande admiração por algo ou alguém. Por exemplo, eu não entendo essa venerança toda da minha tia. Ela vai à missa quase todo dia. Isso é ato de venerar. E o veneralato? O que é o veneralato? Ele vem do verbo venerar mais o sufixo ato. O sufixo ato vem do latim atu, e indica posse, indica grau ou situação. E geralmente está relacionado com dignidades, funções ou encargos. Então, dessa forma, com base tanto na etimologia como no significado contido nos dicionários, fica evidente que o termo correto é veneralato, né? Relacionado com a dignidade, relacionado com a função, relacionado com o encargo que o irmão recebe quando ele é eleito o presidente da loja. No dicionário Michelis e no Prebriand, não possui a palavra venerança, não existe a palavra venerança, mas apresenta o seguinte curioso significado para veneralato: cargo ou grau de venerável na maçonaria. Então, próprios dicionários profanos já deixa claro que essa terminologia, esse nome, veneralato, está relacionado com um grau de venerável na maçonaria. É, eu já ouvi alguns irmãos dizer um outro termo, além de venerança, veneralato, seria veneralia. Só que eu pesquisei, eu não achei absolutamente nada que traga um significado relacionado, né, a esse ato de fazer essa gestão. Veneralia que eu encontrei é um festival dedicado a Vênus Verticórdia, que é a Vênus, né, a trocadora de corações, que é uma deusa romano, um viés do tipo de uma deusa romano ou derivado de Vênus. Então, não tem nada relacionado com a nossa função aqui. Bom, atualmente, né, a gestão de loja é uma necessidade, né, e não só um desafio. Quem são os responsáveis pela gestão de uma loja maçônica? Os mestres maçons. Aqui eu coloco todos, porque ninguém administra a loja, uma loja, né, sozinho. Então, o venerável é o grande líder, né? Os vigilantes são os seus apoiadores diretos. A diretoria vai dar todo o suporte, mas os mestres têm que estar envolvidos pelos motivos que eu coloquei agora há pouco. Só eles que podem exercer cargo. Lembre-se que o principal dever do mestre maçom para consigo mesmo é de instruir-se. E o principal dever do mestre maçom para com seus irmãos é de instruí-los. Então, o mestre maçom tem um papel fundamental numa loja simbólica. Para uma loja maçônica, o conhecimento de interesse inicial pode ser dividido em conhecimento ritualístico e administrativo. O que seria o conhecimento administrativo? É aquele que vai se relacionar com as atividades que nós chamamos de funcionais da loja, né? A secretaria, a tesouraria, a chancelaria, a hospitalaria, assim por diante. E o conhecimento litúrgico, ritualístico, por sua vez, tem relação com o crescimento, a que se propõe o maçom, né? Que é esse conhecimento que faz aquele processo de transformação. Vamos fazer uma recapitulação aqui, inicial, muito rápida, né, para entendermos essa questão da gestão relacionada aí ao venerável. Né? Quando a gente busca aí os conceitos, existem vários conceitos, nós temos muitas publicações que tratam desse tema, mas eu trouxe aqui que gestão é uma especialização da administração, mas também é do gerenciamento. Então, tem administração e tem gerenciamento. Isso compõe o que nós chamamos de gestão.
E o gestor deve exercer papel de forma mais criativa e habilidosa do que um administrador ou gerente, deixando de lado o arcaico, deixando de lado o velho, o antigo, né, o anacrônico. Qual deve ser o objetivo da gestão maçônica, então? Vamos lá. O objetivo principal da gestão maçônica tem que ser o de crescimento e fortalecimento e consolidação da loja, a partir do esforço organizado e integrável por parte dos irmãos. Então, a gestão possui princípios fundamentais como incentivar a participação e estimular a responsabilidade e a autodenominação dos irmãos. Mas tudo feito com foco gerencial e com o processo administrativo previamente formatado. Aqui não existe improviso, né? Tem que ser tudo programado, tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, correto? Para você ter uma gestão tranquila. A gestão possui princípios fundamentais como incentivar a participação, estimular a responsabilidade e a autonomia dos irmãos, mas tudo feito com foco gerencial e o processo administrativo. Eu reforço esse conceito para mostrar para os irmãos que o venerável ele não realiza um trabalho sozinho, solitário. O venerável tem que compartilhar com todos a sua gestão, né? Então, ele tem que ter essa capacidade de incentivar, de motivar, de estimular, né, a participação, o desenvolvimento, para que os irmãos assumam também as suas responsabilidades e ajudem nesse processo. A gestão tem que ser inteligente, ela tem que ser motivadora e pragmática, para que os irmãos se sintam satisfeitos e felizes, contribuindo para que o trabalho se realize de uma forma justa e perfeita. O que é o trabalho ser justo e perfeito? É isso aí, né? É quando você, como venerável, como gestor principal, consegue fazer com que a sua gestão seja inteligente, né? E ela sendo inteligente, ela vai ser motivadora e pragmática. E os irmãos vão se sentir o quê? Satisfeitos, vão se sentir felizes. E aí os trabalhos vão se desenvolver. Assim, gerir, fazer gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar. Para gerir administrativamente uma loja maçônica, não é diferente, ou seja, em todos os processos de uma oficina deve haver. Não é diferente de outras instituições, de uma outra empresa. Por quê? Também na maçonaria tem que haver planejamento, organização, direção e controle. Antes de começar, é preciso um plano ou projeto. E depois de planejar, é preciso execução imediata. Já nos ensinava Sêneca. Porque também não adianta planejamento, não adianta organização, se você não coloca o carro para andar. Não é isso? As coisas têm que iniciar, né? Nós temos que dar o start. Então, tem uma faixa bem em cima aqui. De quem é a maior responsabilidade por planejar, organizar, dirigir e controlar? O venerável mestre, principal gestor e líder da loja, acompanhado dos seus vigilantes. A gente tem observado muito que uma grande maioria dos veneráveis fazem uma pseudo-gestão de forma totalmente solitária. Às vezes os vigilantes nem se fazem presentes ou têm assiduidade nos trabalhos semanais da loja, o que é lamentável, né? Mas isso é muito comum, muito comum. Por isso que tem que haver muito cuidado na escolha dos irmãos que vão ocupar esses cargos relacionados à gestão. Então, a formatação de uma diretoria tem que ser feita de maneira criteriosa. Tem que se buscar identificar nos mestres maçons aqueles que têm, né, a capacidade para desenvolver o cargo que eles vão, para o qual eles vão ser eleitos e para o qual eles vão ter
que fazer gestão também junto com o venerável. A gestão deve ser entendida como ações a serem aplicadas em 3 áreas distintas. A primeira está ligada às pessoas. Lógico, né? São os irmãos. Um gestor lidera pessoas, lidera todo mundo, aprendiz, companheiro, mestre. A segunda está ligada às coisas. Um gestor gerencia processos. Nós temos vários processos dentro dessa gestão. E a terceira está ligada ao tempo. Um gestor planeja o futuro. Então, a gestão não é só para esse momento agora. Né? Essa gestão já tem que ter dentro desse seu planejamento um olhar um pouco mais adiante, né? Para que não se deixe ou não se perca todo esse trabalho que começa a ser desenvolvido agora, para que haja continuidade, correto? Senão a gente não sai do lugar nunca. Quais devem ser os atributos essenciais a um venerável mestre? Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? A gente tem que buscar identificar nos mestres maçons aqueles que vão realmente ter condições mínimas de assumir o veneralato da loja. Então, quais são os atributos para um venerável mestre? A dignidade, a boa moral, rígida confiança, a bondade, a sinceridade, obediência às leis morais, cautela no comportamento, cortesia com os seus irmãos, fidelidade à loja, a busca do bem geral e o cultivo das virtudes sociais. Então, meus irmãos, isso não é eu que estou dizendo, né? Isso nosso irmão William Preston já falou lá em 1867, né? Nessa sua enciclopédia, essa maçonaria ilustrada aí, na sua primeira edição, né? Então, olha como é que é importante, né, essa colocação aí desses atributos que nós devemos identificar naquele mestre maçom que vai assumir o veneralato da loja. Tá? Isso é muito importante. Aqueles que não têm pelo menos essas qualidades, dificilmente ele vai fazer uma boa gestão. Tais atributos indicam a integridade moral como indispensável ao líder maçônico. Coadunam com o conceito de líder ético, como aquele que faz escolhas baseadas em princípios. É justo, é confiável, é honesto e é responsável. Muito bem. O venerável é o líder, o venerável é o administrador. Assim, o venerável, que é o administrador, deve ser, antes de tudo, um líder que conhece a motivação humana. Porque ele não basta ser só um bom administrador. Né? Se ele não tem esse perfil de liderança, ele não vai conseguir motivar os irmãos. Lembramos que liderar é a capacidade de fazer com que os irmãos, estimulados por um objetivo comum, executem as atividades planejadas sem necessidade de coerção, a fim de permitir a realização do planejamento da loja. Então, o trabalho vai fluir naturalmente, né? Não é aquela figura do venerável com um chicote na mão. Vou mostrar daqui a pouco. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Essa é uma característica importante daquele que está no cargo de venerável, né? Aquele que está ali, se colocou na posição de um líder. É desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, essa figura representa qual que é a diferença do líder para aquele que é o chefe, né? Nós temos muito chefe aí na maçonaria. Até a gente brinca, né? Tem muito chefe e pouco índio. Muito cacique para pouco índio. Mas não é chefe que nós queremos. Não é de chefe que a loja maçônica precisa.
a loja maçônica, a maçonaria, como outras instituições, precisam de líder. E o líder é aquele que vai à frente. O líder é aquele que dá o exemplo. Então, liderar é a capacidade de fazer com que os irmãos estimulados por um objetivo comum executem as atividades planejadas sem a necessidade de coerção. Então, liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer. O verdadeiro líder não tem medo de criar um novo líder. Esse é um trabalho importante que o líder tem que desenvolver durante o seu período de gestão. O venerável tem que também, durante o seu período de veneralato, procurar preparar e formar novas lideranças para que possam sucedê-lo e dar continuidade ao trabalho que precisa ser realizado, com qualidade. Então, administrar uma loja maçônica deve ser para o venerável, para os seus vigilantes e sua diretoria, um sacerdócio, um ofício, um compromisso prazeroso a ser desenvolvido com a mais aguerrida vontade e competência. Não podemos esquecer que nenhum de nós tem salário, né? Nenhum de nós ganha salário ou remuneração para exercer um cargo na gestão de uma loja maçônica. Nós prestamos e realizamos um serviço puramente voluntário. Ninguém é obrigado a assumir cargo nenhum. Ninguém, nenhum mestre é obrigado a se candidatar a cargo nenhum. Mas ao fazê-lo ao assumi-lo, ele tem que desempenhar a sua função, né, de maneira prazerosa, com gosto, com satisfação. Não é aquele que chega para iniciar uma sessão, uma reunião da loja, com a cara amarrada, chutando cachorro, chutando porta, dando coice em todo mundo. Né? A coisa não vai andar bem. Quando o mestre maçom, na condição de mestre instalado, assume o cargo de venerável mestre, né? Mestre instalado é a condição que o mestre eleito para o cargo recebe. Né? É a qualidade, a condição, não é cargo. Então, quando o mestre maçom, na condição de mestre instalado, assume o cargo de venerável mestre e, consequentemente, a presidência da loja, pode chegar a fazer uma administração medíocre e desastrosa, quando o fizer por pura vaidade e ostentação. Né? Também temos muito disso por aí. Irmãos, mestres, que se apresentam, que se candidatam por vaidade, por ostentação. Não farão boa gestão, não serão líderes. Cabe ao venerável mestre o planejamento maçônico, a orientação maçônica, a coordenação maçônica e o controle maçônico. Então, o venerável tem essa responsabilidade compartilhada aí com os seus vigilantes, com a sua diretoria, planejar, orientar, coordenar e controlar. E da mesma forma que toda empresa, toda instituição, a maçonaria também tem, né, os seus processos. Planejamento, vamos reafirmar, organização, direção e controle. Tem muita gente que quer fazer a administração da loja, fazer a gestão da loja de maneira amadorística. Nós já passamos dessa fase. Não é? Hoje isso já não é possível mais. Com toda a informação que nós temos, com toda a tecnologia disponível, né, nós podemos fazer uma gestão com maior qualidade, né, para que você tenha uma loja, né, em evolução, em crescimento, sempre recebendo novos elementos, né, sempre com as colunas fortalecidas. Então, todo esse trabalho faz parte de um planejamento, né, de uma reestruturação administrativa. Então, planejar, organizar, dirigir, controlar são competências aí do gestor.
O trabalho maçônico deve ser previamente organizado e estruturado para que se traga benefício aos irmãos e às ações maçônicas. Porque como que eu vou desenvolver qualquer tipo de ação maçônica se eu não tenho um trabalho organizado e estruturado? Por isso é necessário uma forte determinação administrativa de, em primeiro lugar, elaborar o planejamento. E aí eu não vou passar nenhuma fórmula mágica, nenhum tipo de processo de elaboração, porque existe diversos. Não, o irmão tem que buscar aquilo que se adeque melhor para o seu perfil de gestor e para o próprio perfil da sua loja. Então, em primeiro lugar, elaborar o planejamento que se deseja. Em segundo lugar, a determinação, firme e propósito de executá-lo. Às vezes a gente vê no início do veneralato, o venerável lá, não, temos que fazer todo o planejamento para a loja, reúne a diretoria, chama os mestres instalados e põe no papel, e faz isso, e faz aquilo, e traça gráfico, fluxograma, tudo, apresenta para os irmãos, faz um PowerPoint, todo mundo bate palma e no fim se encerra por aí. Então, nada disso vai funcionar se não colocar em prática, se não executar, né? E para executar, colocar em prática, tem que ser algo factível, tem que ser algo viável, não é dar a passada, né, maior do que as pernas possam dar. Tem muita gente fazendo isso, né? O cara não chega nem daqui na cidade vizinha e está planejando chegar em Marte. Não tem jeito. Os conceitos e estudos relacionados à ordem apontam a loja maçônica como organização base da instituição. Né? Por isso que o venerável, né, mestre, está nessa posição de dirigente e líder. Importante ressaltar, isso é uma realidade. A figura do venerável é de um líder e gestor, e não um ditador ou dono de loja. E que nós temos muito por aí ainda. Né? Então, essa figura não pode estar presente. Não há como fazer uma boa gestão dessa maneira. Então, cuidado com a síndrome do pequeno poder. O que é essa síndrome do pequeno poder? Nosso irmão Gobo, né, na palestra que ele fez para nós domingo, nas lives maçônicas, ele trouxe, inclusive, ele fez uma abordagem, uma excelente palestra, e uma parte dela ele tocou um pouco sobre gestão, e ele apresentou também a síndrome do pequeno poder, que, de acordo com a psicologia, refere-se à postura de autoritarismo adotado por um indivíduo, quando lhe é conferido um poder, utilizando de forma absoluta e imperativa, sem se importar com os problemas das pessoas que o cercam. Isso se aplica na maçonaria, não só na loja maçônica. Nós vemos muitos grão-mestrados, né, que existe essa síndrome do pequeno poder presente, né? Aquele a qual foi conferido esse cargo de gestão, né? Ele assume como se fosse um poder, uma coisa absoluta, imperativa, né? E aí age de maneira inadequada. Né? Essa figura é muito interessante. Ele acaba sendo o quê? Um manipulador. Né? Ninguém dá um passo se não for conforme a vontade dele. Todos estão presos, né, a esse tipo de líder, né, a esse pequeno poder. Essa representação é interessante, né? É interessante. Não tem tamanho nem capacidade, mas faz muito barulho. E aí as coisas são conduzidas de formas equivocadas. Né? Não se faz uma gestão prazerosa, não se congrega os irmãos em torno do líder. Queremos ficar na memória da loja como seu venerável, porque mandávamos nela, éramos o dono da loja, ou porque fazemos a loja evoluir, fazemos a loja crescer, se fortalecer, conjuntamente com os irmãos. Então está aí, ó, né? Nós temos que ver que escolha que nós queremos. O que nós queremos fazer como
o venerável como líder da loja, exercendo o veneralato da oficina. O venerável mestre, como dirigente e líder, somente será capaz de exercer sua influência sobre os membros da loja e realizar uma boa gestão se tiver em mãos o quê? Um quadro de obreiros compromissados e comprometidos com sua administração. Né? Senão, você não faz nada também. Então, se você, como venerável, como gestor, não consegue congregar os irmãos em torno da sua liderança, da sua gestão, né? Se os irmãos não estão comprometidos com todo esse projeto que foi proposto e aprovado, né? Estão se empenhando na sua execução, não vamos chegar a lugar nenhum também. Para refletirmos, temos em nossa loja um quadro de obreiros compromissados e comprometidos? De uma forma geral, nós deparamos, meus irmãos, olha que interessante o que eu trago aqui, com a seguinte realidade dentro das lojas maçônicas. Olha só, né? Vou mostrar aqui, de uma maneira bem ilustrativa, o comprometimento dos irmãos com a loja. Comprometimento dos irmãos com a loja. Em torno de 24% dos irmãos do quadro são descomprometidos, são desmotivados, são infelizes e são improdutivos. Vão lá na reunião porque não tem nada para fazer. Vão lá na reunião porque é o grupo de convivência dele. Vão lá na reunião porque depois tem uma janta. Vão lá na reunião, sei lá por quê. Então, 24% do quadro de obreiros está nessa situação. 48% são pouco comprometidos, pouco motivados e sem perspectiva de realizar esforço extra. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer no meu cargo, né? E mais nada. Acabou. O resto agora é problema meu. Então, vou cumprir a minha obrigação. Vou lá para cumprir a minha obrigação. E somente em torno de 28% dos irmãos no quadro da loja são realmente comprometidos, são realmente envolvidos com a loja, com o projeto de gestão da loja, né? Estão motivados, estão apoiando o venerável, estão realizando o trabalho que precisa ser realizado para a sua loja maçônica e assim por diante. Então, isso é uma realidade, né? E a gente tem que olhar com muito carinho esses percentuais aí para começar a mudar isso. A inexistência de um programa definido e uma plataforma administrativa bem clara vai reforçar a insipidez, a displicência, a insatisfação, o desaponto das reuniões. Vai provocar a redução da cultura e do conhecimento maçônico, o desânimo para o estudo, a carência de organização interna e, finalmente, vai colaborar para o aumento da inércia, de disserções, proporcionando o adormecimento do definitivo e o alto índice de abandono, de evasão na nossa ordem, na nossa loja. Essa é a realidade. Acho que todos, né, têm isso muito claro. Né? Esse quadro sofrível, porém real, que deparamos em uma grande parte das lojas, deveria ser de responsabilidade somente do venerável mestre, conjuntamente com os seus vigilantes? Sabemos que a administração de uma loja não é somente de responsabilidade do seu venerável, dos seus vigilantes e da sua diretoria. É importante que o venerável mestre, exercendo sua liderança, delegue atividades aos demais membros da administração e obreiros, quer seja para ocupar cargos, mestres maçons, atuar nas comissões, mestres maçons, ministrar instruções, função dos mestres,
elaborar e trabalhar e desenvolver temas maçônicos, entre outras atividades. Isso faz parte, né, desse perfil do gestor. O planejamento ganha importância para que possamos definir com clareza que loja maçônica temos, que loja maçônica queremos. Então, meus irmãos, é fundamental que cada loja defina de forma clara qual a sua missão, quais os objetivos que ela pretende alcançar. Só então a loja poderá definir que tipo de pessoa deve recrutar, deve selecionar, junto com os diversos segmentos da sociedade para ingressar na ordem. E aqui nós temos um calcanhar de Aquiles. Tá? Quantas lojas recebem candidatos, fazem todo um processo de iniciação e não conseguem reter esse candidato? Porque a loja não tem os seus objetivos definidos, não tem com clareza qual é a missão dessa loja. E aí ela vai buscar na sociedade pessoas que nem sempre têm o perfil adequado para aquele tipo de trabalho que ela realiza. E essas pessoas não vão ficar na loja, não vão permanecer na maçonaria. Então, uma coisa está imbricada, está amarrada na outra. A partir do momento que eu tenho todo esse processo, né, gerencial estruturado, eu consigo definir os objetivos e a missão da loja. E eu consigo, a partir daí, buscar na sociedade quais pessoas que têm o perfil que vão se adequar ao trabalho que a loja está propondo realizar. Tá certo? Eu dou um exemplo claro, a gente vivencia muito isso aqui na região. Lojas que com bastante dificuldade de buscar pessoas e quando trazem novos elementos, não conseguem reter esses novos elementos. Porque essas pessoas, ao entrarem para a maçonaria, ao começarem a participar da reunião, percebem que aquilo não é nada do que eles esperavam, daquilo que eles gostariam de encontrar dentro da loja maçônica. E aí não vão permanecer. No que consiste em definir uma missão e seus objetivos? Consiste na implementação de um planejamento. E aí pode ser vários tipos, para que fique claro e estabelecido. Missão, visão, valores, objetivos, metas e plano de ação. Hoje você encontra em qualquer livro de administração geral, é só entrar no Google da vida aí, meus irmãos, que vocês vão ter todos esses conceitos de maneira muito simples, de fácil entendimento. Como construir a missão da loja, a visão, valor, isso hoje é muito fácil. Temos muitas publicações que nos ajudam a realizar isso aí. Basta querer, né? Então, uma loja maçônica, assim como uma organização, é um agrupamento de pessoas que busca colaboração para alcançar objetivos que satisfaçam as necessidades e propósitos do indivíduo e do grupo. Então, não é só na maçonaria. Não é diferente de outras instituições. Né? Nós somos uma organização. Né? Uma organização que envolve pessoas. Tá certo? Então, nós temos que ter o quê? Colaboração, para que todos possam trabalhar buscando os mesmos objetivos, para chegar, né, nas mesmas realizações. A loja deve ser constituída de irmãos que compartilham do mesmo conjunto de valores e de princípios. Foi aquilo que eu disse. Né? Definindo o que a loja quer, como que a loja pretende trabalhar, qual é a sua missão, seus objetivos, sua visão, etc., etc., você vai trazer pessoas que vão compartilhar desses mesmos princípios, desses mesmos valores e assim por diante. O venerável mestre não deve fazer uma gestão exclusiva e centralizadora. Um verdadeiro e competente gestor maçônico não deve permitir o ócio entre seus comandados. Isso também afasta muita gente, pugnando para que todos, aprendiz ao mestre,
sobrinhos, as cunhadas, envolvam-se na atividade da oficina. Isso é de fundamental importância. Né? Hoje, nós, o homem maçom, sai de casa para a reunião e deixa a esposa, deixa os filhos à parte. Não os envolve junto com as atividades da loja maçônica. Perdemos muitos irmãos em função disso. Né? Então, é importante, dentro desse planejamento que o venerável vai construir, pensar também no envolvimento das cunhadas, e aí nós temos as fraternidades femininas, né? Temos outras instituições hoje paramaçônicas envolvendo as nossas esposas, que podem ser implementadas. Podemos envolver os nossos filhos, as nossas filhas, temos a Ordem de Molay, a PJ, a Raymond Gels, os Betéis. Olha, é só querer, né? É só ter boa vontade, é só ter planejamento. Porque quando o irmão vai para a loja, mas a esposa está envolvida, os filhos estão envolvidos, o trabalho flui com maior tranquilidade. Todos têm responsabilidades e objetivos, né, muito comuns, muito próximos, cada um dentro do seu segmento, evidentemente. Então, o gestor, o venerável, a sua diretoria tem que trabalhar muito bem isso também. Importante destacar que o bom desempenho da oficina é o resultado do controle de suas atividades em todos os setores, e aí a responsabilidade do nosso venerável. E o desafio para o venerável? Né? Adoção de critérios eficientes para o exercício da fiscalização, exigirá do venerável um domínio e conhecimento de todos os setores que envolvem a administração da loja. Na sua função de líder, deve estar velada a sua intenção de fazer com que todos a busquem atingindo os mesmos objetivos, os mesmos métodos e procedimentos com a mesma intensidade. Então, o venerável ele tem que ter conhecimento pleno da administração, do gerenciamento da loja maçônica. Tem que conhecer todos os processos que envolvem esse gerenciamento, essa administração. Senão ele não consegue desenvolver um planejamento adequado. Né? E nessa função de líder, olha só, deve estar velada a sua intenção de fazer com que todos busquem os mesmos objetivos, todos caminhar na mesma direção. Então, para fazer o nosso encerramento aqui, eu trago o seguinte: importante destacar, meus irmãos, que todo mestre maçom deve ter como objetivo, deve ter como meta, deve ter como foco, um dia ocupar o sólio, né? Empunhar o primeiro malhete da oficina. Ou seja, todo mestre maçom tem que ter como objetivo ser o venerável mestre da sua loja. Todo mestre maçom deve buscar sempre o veneralato. Isso é de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento do mestre e da loja. Mas não vamos esquecer que no Evangelho de São Mateus existem dois ensinamentos importantes do mestre e dos mestres, né? Quando Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, não importa, nem todo mestre vai chegar ao veneralato, mas todos têm que trabalhar e têm que ter como meta tentar chegar ao veneralato. Né? Isso é uma forma motivadora. Motivadora. Se o irmão não tem nenhum objetivo lá na frente, ele vai se afastar, ele vai desanimar. Né? Mas tomemos cuidado, que também o mestre ensinou. Não des pérolas a porcos. Então, tem muito mestre que não quer assumir a responsabilidade, a liderança da sua oficina, o cargo de venerável, e delega isso a outros que não têm a liderança e a competência mínima necessária e põe em risco, inclusive, a própria sobrevivência da loja.
Então, você, mestre maçom, já pensou na sua responsabilidade como integrante do quadro de obreiros de sua oficina? Então, todo mestre maçom tem que pensar nisso. Nós esperamos que sim. Então, meus irmãos mestres, mãos à obra. Vamos nos preparar adequadamente e nos apresentar como candidato ao próximo veneralato da loja. Assim eu espero. E aqui, para encerrar, eu sempre trago, proponho temas que devem ser trabalhados relacionados à gestão da loja, que são de fundamental importância, que eu chamo de pilares de um planejamento mínimo para uma gestão maçônica eficiente. Então, nós temos que trabalhar o que é a gestão administrativa da loja, temos que trabalhar a gestão da comunicação da loja, a gestão do conhecimento, a gestão financeira, a gestão do quadro de obreiros, a gestão das leis, né? A gestão da secretaria e a gestão da liturgia. Muitos desses pilares, nós vamos, ao desenvolver outros cargos, vamos estar também perpassando por eles, tá certo? Aqui está a nossa bibliografia e eu trago aqui essa última indicação bibliográfica, que é o livro recentemente lançado de autoria do nosso irmão Michael Wineski, do nosso irmão Roberto Zardo, que é um livro de excelente leitura, uma leitura muito agradável, né? Não é um livro muito grande, é um livro de 110, 112 páginas, uma leitura muito boa, que eu acho que vale a pena não só, né, o venerável, a sua diretoria, mas os irmãos mestres adquirir, conhecer aí, dar uma estudada aí, que tem muito ensinamento novo, sinaliza muito a questão da gestão moderna, né, de experiência de gestores, principalmente o irmão Roberto Zardo, que foi CEO de grandes multinacionais, então, e o irmão Michael, com a sua experiência e vivência maçônica. Então, houve uma composição muito interessante aí e chegou nessa publicação que eu também indico aí como parte da bibliografia. Tá certo, meus irmãos? Então, agora vamos encerrar por aqui e a gente vai abrir aí para as perguntas, para as nossas discussões. Irmão Fuad, muito obrigado pela apresentação, com toda aquela qualidade que lhe é sempre peculiar. Mas, excepcionalmente hoje, eu falo que da minha memória foi a apresentação mais serena de todas que eu já vi o irmão fazer até hoje, viu? Foi mesmo, eu acho que uma, uma calma, uma tranquilidade, assim, já de mestre zen mesmo. Irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, encerramos nesse momento a primeira etapa da Epaminondas online e nesse momento também encerramos nossa gravação.